Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego e vamos lá então comentar outra grande animação do universo do Batman, que é Batman do Futuro. Um trabalho que traz uma visão futurista do universo deste grande personagem da cultura pop, trazendo elementos que são importantes, que redefiniram um pouco o que é então a mitologia deste grande personagem. Inclusive nós temos a introdução de um novo personagem, uma coisa que é um pouco complicada entre os fãs. A galera não gosta muito desse negócio de substituição do Bruce Wayne, coisa nesse sentido. Mas a figura do Terry McGinnis, com o passar do tempo, cada vez foi sendo mais aceita pelos fãs. Então é hora de repassar a introdução do Terry McGinnis nas histórias do Batman e descobrir como é que é o renascimento do Homem-Morcego. Rebirth, ou Renascimento, parte 1 e parte 2, são o primeiro e o segundo episódio na ordem de produção e na ordem de exibição, tendo sua primeira exibição em 10 de janeiro de 1999. Contando com o roteiro de Alan Burnett, Paul Dini e Stan Berkowitz, bem como direção de Kurt Jeda, a animação foi feita pelo Coco Dong Animation Co. 50 anos no futuro, o jovem Terry McGinnis conhece o idoso recluso Bruce Wayne, mesmo quando o pai do menino descobre um segredo sujo de seu empregador corrupto que o leva a ser ceifado. Determinado a levar os criminosos que agiram contra o seu pai à justiça, Terry finalmente recorre impulsivamente ao uso do último bate-traje que foi produzido por Bruce Wayne, para atingir o seu objetivo e se tornar um novo Batman. É importante ressaltar que essa nova animação do Homem-Morcego foi criada devido a uma exigência do estúdio em termos de um protagonista mais jovem nas animações do Batman, para que ele pudesse dialogar com o público que assistia essas animações, o público criança e o público adolescente que estava crescendo assistindo Batman The Animated Series. A equipe de produção das animações do Batman não poderia simplesmente refazer e começar uma nova animação com um Bruce Wayne mais jovem. Por isso, a ideia era levar Gotham para o futuro, onde a produção poderia pensar em algo maior, inclusive trazendo inspirações de animações como Akira ou mesmo de filmes como Blade Runner para a cidade do Batman, e ao mesmo tempo manter um tom mais sombrio para o trabalho, incluindo poder reimaginar uma nova galeria de vilões para o Homem-Morcego. É interessante esse pensamento envolvendo a Warner querer um protagonista mais jovem, porque isso acaba acontecendo mais pra frente com o próprio Bruce Wayne, porque The Batman 2004 traz um Bruce Wayne muito mais jovem se comparado ao Batman Animated Series, mas isso é um vídeo para o futuro. Mas o fato é que nós temos então a introdução desse personagem mais jovem, Terry McGinnis, uma figura que é originária então das animações do Batman, que mais pro futuro acaba sendo introduzido nos quadrinhos do Homem-Morcego. Como qualquer personagem que faz parte então das histórias do Batman, ele precisa passar por uma tragédia, e você vê toda essa construção sendo feita nesse episódio do Renascimento. Inclusive tem um pouco de Homem-Aranha até aqui nessa origem do Terry. Você vê ele se desentendendo com o pai dele, ele tendo problemas diretamente com a sua família, para depois então ele perder a sua figura paterna e se sentir culpado por tudo que ele fala com o personagem, com o seu ascendente, para depois se tornar então essa figura super-heróica dentro de Gotham City. Isso de certa maneira é um paralelo com o próprio Homem-Aranha, com o Tio Ben, sobre a questão da frase lá dos poderes e responsabilidade. Não necessariamente que eles entram neste fio aqui, mas você vê um paralelo nessa questão da figura jovem, até porque o Homem-Aranha, quando surge nos quadrinhos, você tem também essa figura mais jovem sendo super-herói, que era uma coisa que se discutia envolvendo o próprio Peter Parker. As pessoas não vão gostar deste personagem porque você tem um garoto sendo super-herói, mas mais pra frente isso se provou errado, esse pensamento, que as pessoas não se ligariam com aquele personagem, pelo contrário, se ligaram bastante. E você vê uma certa inspiração para a criação, construção do próprio Terry McGinnis aqui como Batman, mas que também acaba se atribuindo um paralelo aqui com a outra figura muito importante, o outro protagonista também dessa animação, que é o próprio Bruce Wayne, e a construção dele dentro do seu futuro realmente é uma construção sombria, mas começa com um ponto muito importante aqui, que é a aposentadoria do próprio Bruce. A ideia de começar a animação e o próprio episódio como a última noite de Bruce Wayne como Batman partiu de Alan Burnett, um dos produtores e criadores de Batman Animated Series. E toda essa primeira parte acaba criando um grande simbolismo no que envolve a figura do Homem-Morcego. Bruce pegando a arma para se defender, uma arma de fogo. O personagem está essencialmente tendo que usar o mesmo tipo de arma que ceifou seus pais no beco do crime décadas atrás. Batman foi criado por um homem desesperado com uma arma, e Bruce agora ironicamente se tornou um homem desesperado com uma arma. Embora o declínio de sua saúde física force tecnicamente sua aposentadoria, o dano simbólico realmente, mais do que tudo, é o que quebra o espírito de Bruce, coisa que acaba mudando com a chegada do Terry McGinnis. Toda essa aposentadoria do Bruce acaba sendo deixada de lado quando você tem então a ligação da tragédia do Terry com a tragédia do próprio Batman, do Bruce. O Bruce entende
as motivações desse garoto, inclusive deixando ele se livrar e ficar com a armadura mais pra frente, quando ele descobre então que o garoto realmente passou também por uma perda significativa na sua vida. Isso é um ponto muito importante para você ter essa grande ligação entre os personagens e fazer com que eles se entendam com o passar dos episódios. É claro que os entendimentos e desentendimentos seriam fortes com o passar do tempo, mas faz parte. E além do mais, toda essa relação acaba já criando todo um laço muito forte, que até eu acho muito bizarro como eles tentam encerrar toda a relação dessas duas figuras lá na Liga da Justiça Sem Limites, fazendo um lance de clone, de filho, diretamente do Terry com o próprio Batman, que eu acho muito bizarro esse conceito. A gente poderia fazer um retcon e simplesmente tirar essa parte, para deixar só os dois aqui sendo ligados pela tragédia. Faz muito sentido. E o desenvolvimento dessa Gotham City é muito bem feita dentro da visão da produção das animações do Batman. No prólogo, então, na primeira parte, nós temos o segmento onde o Bruce é o Homem-Morcego. E você vê uma trilha orquestral tradicional e familiar para quem acompanhava, então, o Animated Series anteriormente. Quando nós temos o pulo temporal para o futuro, a música acaba mudando. Agora você tem uma música eletrônica destacando aqui tudo que é então essa vivência futurística dentro de Gotham City. Eu acabei citando as inspirações envolvendo Akira dentro da produção de Batman do futuro, e você já vê isso nesses primeiros episódios. No primeiro episódio nós temos toda a perseguição dos Jokers contra o Terry McGinnis, e isso acaba sendo uma clara inspiração pro começo de Akira, onde você via toda uma perseguição também de motos. Então a produção sabe trazer muito bem essa veia do cyberpunk pro Batman. Cheguei a citar a questão dos vilões, que a produção tinha a intenção de refazer aqui o que é a galeria do Batman, e você vê algumas inserções importantes já de cara. Primeiro você tem a gangue dos Jokers, você não tem mais o Coringa necessariamente aqui na animação, isso é um ponto mais pra frente, que acaba aparecendo então no longa-metragem baseado nessa animação. Mas você tem esse grupo que acaba se inspirando então na figura do grande vilão de Gotham City para criar a sua própria gangue. Em um primeiro momento, Bruce Timm e o Glenn Murakami foram contra a ideia de fazer a gangue dos Jokers, onde eles destacaram o seguinte: éramos realmente contra a ideia por causa do quanto estávamos tentando não fazer coisas assim, mas ao mesmo tempo percebemos que fazia todo sentido. Novamente, é uma extrapolação da ficção científica de crianças que usam camisetas, tal qual, por exemplo, Charles Manson. As crianças de hoje fariam isso, pensando que o Charles Manson era um psicopata, então ele era um cara legal. No mundo futurista do Batman é o mesmo tipo de coisa. Além da apresentação dos Jokers, nós temos aqui outra figura que é extremamente muito importante, talvez o maior vilão do Terry McGinnis, que é o Derek Powers. E a intenção aqui no trabalho era fazer uma espécie de paralelo no que é o Derek Powers com o próprio Coringa. Até porque as origens desses vilões, de certa maneira, eles têm uma ligação com o próprio Batman. Não diretamente, mas indiretamente. Isso porque o Terry McGinnis acaba transformando o Derek Powers em Blight com um acidente químico, refletindo o que aconteceu na origem do próprio Coringa, que foi transformado ao cair em um tanque de produtos químicos. Além disso, a risada do Blight, que é o Derek Powers, ao ver a sua nova aparência, lembra a reação do próprio Coringa em Batman Piada Mortal, ao se ver pela primeira vez. A desfiguração em ambos os casos leva a um vilão que espelha o Batman. Existem outras curiosidades interessantes também, como o fato de que no primeiro design o Bruce Wayne seria um pouco mais velho daquilo que a gente vê no episódio. Por mais que nós tenhamos uma espécie de segredo em relação à real idade do Batman nessa nova animação, se você compara com o primeiro design, você vê que realmente era para ser bem mais velho. Lembrando que esse design acabou sendo usado posteriormente, no episódio epílogo de Liga da Justiça Sem Limites, onde o Terry já adulto conversa então com o Batman desse design. A parte 1 de Renascimento foi indicada ao prêmio Annie de melhor realização individual por um roteiro em produção de animação para televisão. Bruni Vreeland, que é a personagem que aparece no começo que o Bruce Wayne tem que resgatar, é a filha de Veronica Vreeland, personagem que aparece em Batman Animated Series bem como nas Novas Aventuras. Outra ligação no que envolve as animações desse universo é que o Derek Powers está tentando vender o seu gás novo para a nação de Casnia, no leste europeu, que foi introduzida no piloto da animação do Superman e continuaria sendo um país europeu fictício preferido do DCAU por meio da Liga da Justiça. Outro destaque muito importante que vale aqui então, já que a gente está falando do começo de Batman do futuro, é essa abertura fantástica que nós temos, que ela acabou sendo animada pelo Darwin Cook, um quadrinista muitíssimo famoso que começou a sua carreira então com as animações do Batman e depois migrando para os quadrinhos. Lembrando que ele fez Batman Ego, DC A Nova Fronteira, é um quadrinista muito talentoso, bem como um animador muito talentoso também. Infelizmente ele acabou falecendo mais recentemente, então não temos mais o talento dele em vida, mas com certeza ele deixou uma grandíssima contribuição para o universo do Batman, não só como Homem-Morcego, mas para Mulher Gato também. Ele idealizou aquele uniforme muitíssimo conhecido da personagem, todo preto. A participação dele é fundamental também em Batman no futuro, em vários detalhes possíveis. Tanto é que no aniversário de 75 anos do Batman, o Cook fez
uma nova animação, entre aspas, do Batman do Futuro, um curta-metragem, onde ele mostrava uma espécie de multiverso do Homem-Morcego, com o Terry e o Bruce enfrentando então outros Batmans. Uma animação muito legal, um curtazinho que você encontra tranquilamente no YouTube. Além de toda essa construção dessa Gotham futurista à la Cyberpunk, que é um elemento, que é uma ficção científica que eu gosto bastante de acompanhar, bem como a introdução de um personagem bem carismático, eu gosto muito de como eles constroem essa relação do Bruce com o Terry. E o meu momento favorito é quando nós temos o final, com o Bruce então entendendo que o Terry já tinha entrado na sua vida e ele queria contratar, entre aspas, o garoto. Quando nós temos toda a conversa entre o Bruce e o Terry, na frente da mãe do Terry, inclusive, bem como com o fato do Bruce, então, dando a mão pro Terry, cumprimentando ele, dizendo bem-vindo ao meu mundo. Nós temos uma música muito mais dramática, dando todo um momento arrepiante ali para aquela introdução desse novo Homem-Morcego. Welcome to my world. Gosto muito do gancho final também envolvendo o Blight, que é um personagem, um vilão pro Terry McGinnis muito importante e desenvolvido muito bem com o passar dos episódios. Então você vê, com o passar do tempo, uma construção bem feita envolvendo essa figura. Não só no momento que ele vira o Blight, que ele precisa então fazer todo esse lance de radiação para tornar ele quem ele é, mas também antes, no momento que eles desenvolvem ele como um industrial maléfico. No fato simplesmente dele fazer uma aquisição forçada da Wayne Enterprise, que é quando uma empresa vai atrás das ações majoritárias para então dominar a empresa de uma maneira bem forçada, até o ponto que a gente vê ele chegando a extremos, que é vender então um gás, uma arma mortal para um país diferente. Então o final com Derek Powers é toda uma consequência de suas atitudes com o passar então dessa trama inicial. Por isso eu acho bem feito, bem construído o trabalho em cima deste personagem. Por isso eu posso dizer que Batman do Futuro começa com o pé direito, uma introdução poderosa envolvendo uma nova etapa na mitologia do Batman. Realmente sou muito fã dessa animação e eu gosto muito desses dois episódios envolvendo o renascimento do Homem-Morcego. E o que você acha desses dois episódios? Gosta, não gosta? Traga o seu comentário aqui embaixo. Aproveite e veja outros vídeos do canal, como a nossa playlist com a resenha de todos os episódios de Batman The Animated Series, bem como Batman As Novas Aventuras. Nessa playlist está inserido também as resenhas envolvendo os longometragens, então uma análise completa aí desses trabalhos com o Batman. Deixa aqui aquele bom e velho emoji de morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado, curta, compartilha, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para se notificar nossos vídeos. É isso, ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.